Você já fez o bem, já lutou por alguém e você mesmo assim foi desprezado, você foi zombado? Isso eu quero falar para você, pensando nesse pensamento, nessa ideia, nessa proposta deste entendimento, de que assim como tantos outros, né, assim como o próprio apóstolo Pedro disse na sua carta, no capítulo 5, que se cumprem no meio de todos os irmãos estes tipos de batalhas, todos sofrem as mesmas batalhas, aqueles que querem viver piedosamente, querem realmente fazer a obra de Deus, elas passam por essas penas, passam por essas injúrias, passam por calúnias e tantas, coisas, difamações, ataques, contra a pessoa, ataques contra o trabalho que você faz, a busca que a senhora faz. E eu sei, e triste é saber disso, que muitas pessoas são impedidas de congregarem, são impedidas de irem à igreja, de viverem uma vida pautada no Evangelho, que sofrem muito dentro de casa, muitas vezes com um cônjuge mau, com filhos rebeldes. E assim a vida da pessoa vai se entristecendo, ela vai cansando de lutar. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. O Moisés, ele é aquele homem que, apesar de tudo que nós conhecemos acerca dele, que ele era um grande homem de Deus, era uma pessoa que foi usada por Deus, o homem que abriu o Mar Vermelho, o homem que orava e Deus mandava as pragas mostrando a Faraó que Deus estava no comando de toda aquela obra para retirar o povo que estava preso no Egito como escravo. É o mesmo Moisés que, quando caminhava com o povo no deserto, Deus colocava uma coluna de fogo à noite para que eles não morressem de frio no deserto, mas também durante o dia uma nuvem que andava junto com eles para não queimar eles daquele forte sol do deserto. O mesmo Moisés que orava ao Senhor pedindo comida ao povo, porque o povo estava, infelizmente, naqueles dias, o povo estava com fome e o povo reclamava para Moisés: Moisés, você que nos fez sair do Egito, você que veio com essa ideia de que andar com Deus e obedecer a Deus seria melhor do que estar no Egito. E ele tinha essa convicção. Veja que o detentor daquela fé, a pessoa que está imbuída da palavra no seu coração, ela não pode desistir. Você, minha irmã, meu irmão, amigo, amiga, você não pode desistir. Você não pode parar porque as pessoas estão tentando a todo custo te fazer desanimar. Porque quando o fato de que Moisés fez tantas obras, tantas coisas, o povo pedia água, Deus dava água da rocha para o povo beber. Moisés foi uma pessoa usadíssima por Deus, né? No entanto, que Moisés é conhecido em qualquer religião no mundo, independente qual seja, eles dão valia às palavras de Moisés. E Moisés teve um momento de união na congregação, do qual as pessoas se levantaram contra ele. A Bíblia chega a dizer que os braços, vamos dizer assim, o braço direito, no caso, quem o ajudava, melhor dizendo, era Arão, o seu irmão, e Miriam, sua irmã. Estes dois eram como se fosse ali pessoas que fossem o braço direito, pessoas de confiança. Os próprios irmãos de Moisés se levantaram contra ele, porque ele uniu-se em casamento com uma mulher cuxita. E isso fez com que Deus chamasse a atenção deles na tenda da congregação, repreendeu eles dizendo: olha, vocês estão se levantando contra mim, porque eu falo com o meu servo Moisés face a face, eu falo com ele. Vocês querem se levantar contra o meu servo. Então veja que até mesmo o próprio Jesus nos ensinou isso, dizendo que o profeta não tem honra dentro da sua casa. Quer dizer, muitas vezes você faz tanto, você luta, você ora, você jejua, você vai para a igreja, você tem o interesse de fazer que os seus familiares conheçam a Jesus. Você faz campanhas, você passa às vezes madrugadas de orações, você se empenha para que essa família conheça Jesus, para que você livre um filho que vai para a balada, que vai para a bagunça, através de uma oração.
A oração que a senhora faz está livrando sua casa, a oração que o senhor faz está livrando os seus filhos, livrando a sua esposa. É uma oração que ela move o céu. Deus se move em direção da nossa oração. Eu sempre digo que a nossa oração faz que o céu corresponda, né? O céu vai corresponder de acordo com a minha oração, de acordo com a minha busca. Por isso nós temos que sempre estar dispostos a servir a Deus, independente dos ataques que possam vir. Pode vir ataques, pode vir gente maldosa, pode vir até mesmo pessoas que você não pensava que poderia te fazer mal. Porque, num certo momento, Moisés tinha tanta demanda, tinha tanta coisa para fazer, e se a gente parar um pouquinho, nós que andamos com Deus, você anda com Deus? Se você não anda, comece a andar com Ele, comece a crer na sua palavra, comece a dedicar-se às palavras de Deus e a viver com Ele. Porque quem quer estar com o Senhor está disposto a examinar as Escrituras, está disposto a carregar a cruz, como está escrito em Lucas 9, versículo 23, que aquela pessoa que quer seguir após Cristo deve tomar a sua cruz e seguir. Seguir ainda que seja debaixo de tantas injúrias, tantas maldades, tantas, como diz um dito, a pessoa ela ajuda, estende a mão e recebe ainda bola nas costas, que é a expressão dada para a pessoa que ela, ao invés de ser ajudada por aquela pessoa que um dia ela ajudou, ela recebe, na verdade, algo diferente do que ela deu. Ela deu algo bom e recebeu algo ruim. Ela fez algo benéfico, algo que ajudou, e ela recebeu algo contrário. E nós temos que tomar muito cuidado para o nosso coração não se fechar. O Moisés, ele tinha uma capacidade que Deus o dava de ser um homem paciente, um homem tranquilo. A Bíblia chega a dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Já pensou para Deus olhar para Moisés e falar, olha, o Moisés é o homem mais manso, o mais tranquilo que existe em toda essa terra. Até porque, se ele não fosse manso o suficiente, eu acredito que ele faria igual Elias. Mandava fogo do céu. Deus, manda fogo nesse povo aqui. Quantas vezes foram que aconteceram que o povo pecou, se rebelando contra Deus, e Moisés mais uma vez se levantava para intervir, para se opor em favor daquele povo. Um povo que não merecia, um povo duro. O próprio texto bíblico fala que esse povo era um povo obstinado. O que é um povo obstinado? Um povo que não está nem aí para nada. Um povo que despreza a palavra, um povo que não interessa de como Deus está sendo bom para com ela. Ela só quer a parte dela, ela não está nem aí. Ela não se interessa em ser grata por aquilo que Deus está fazendo. E isso é um grande problema, porque um povo obstinado é um povo sem regra, é um povo sem lei, é um povo sem fé, é um povo desatento, é um povo que não sente os dias que estão vivendo. E não sentir os dias que estão vivendo faz que você comece a se unir a ideias, a pensamentos, até mesmo a pessoas com propostas diferentes da Santa Palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Números, capítulo 16, o versículo 1, diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, e filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Estes eram maiorais da congregação, chamados ao ajuntamentos, conhecido como os varões de nome. Então, este homem chamado Corá, ele que é o precursor, que faz com que os outros sejam assim, sabe quando a pessoa atiça a pessoa contra outra pessoa? Que ela inventa coisas, que ela coloca pensamentos, olha, você não está vendo o que essa pessoa está te fazendo? Sabe aquela pessoa que faz de tudo para colocar uma contra a outra? Este é o Corá. Que Deus livre você, que Deus livre a sua vida do espírito de Corá.
E o Corá teve alguns amigos ali, os principais deles, que era o Abirão, né, como a gente acabou de ler, Abirão, Datã e Corá. Os três eram ali, fizeram um conchavo entre eles, e eles não foram as pessoas simples, eles não foram os mais humildes da congregação, eles não foram as pessoas que talvez não daria nem crédito, nem bola para aquilo que ele falava, mas eles foram aos maiorais. Porque se juntasse os maiorais, que tinham também autoridade sobre uma quantia maior de pessoas, quer dizer, se eu corromper os que estão em cima, aqueles que estão acima de algumas pessoas, eu consigo corromper a todos. E isso, se você pensar só um pouquinho nesse texto, nessa simples passagem, você vai perceber que isso acontece no nosso meio hoje, em todos os sentidos. Se você corrompe, né, se você consegue fazer que aquela pessoa do sistema, a pessoa que está envolvida na obra de Deus, a pessoa que está envolvida em algum pleito, que tem algum tipo de autoridade, se essa pessoa se corromper, ela vai corromper as pessoas que estão debaixo das demandas dela. Um pai corrompido corrompe o filho, corrompe a filha, corrompe a esposa. Essa pessoa que está perdida, essa pessoa que influencia, que é vamos dizer assim, uma pessoa que lidera, essa pessoa que ela recebe confiança daqueles que são seus liderados, essa pessoa pode sim conseguir obstruir, arrancar dessa pessoa a inocência de obedecer a Deus, de ser fiel ao Senhor. E foi o que o Corá conseguiu fazer. Ele fez ali os seus iguais, né? Veja que eu gosto daquela frase, né? Eu escuto muitas vezes, já ouvi muitas vezes o pastor Fernando falando sobre isso, nosso líder aqui no estado, que os gansos que têm a mesma plumagem, eles voam juntos. O Abirão e o Datã, eles começaram a caminhar com o Corá, que era maldoso e maligno, porque eles gostaram da ideia dele. Tem gente que começa a seguir ideias de outras pessoas ou propostas malignas, que visivelmente são malignas, sem nem saber por que estão seguindo. Eu sou natural de Curitiba e lá na minha cidade tem talvez alguns conheçam, tem ali a chamada Rua 15 de Novembro, que é uma rua ali onde tem muitas lojas, ali tem muita gente, muito fluxo de pessoas no centro ali de Curitiba. E eu me recordo isso, quando eu falo para vocês, eu trago a memória lá da minha infância, que quando tinha às vezes alguma coisa para fazer, que a minha mãe ia para o centro de Curitiba, nós estávamos passando por ali, tinha aqueles bolinhos de pessoa, algumas multidões, algumas vozes altas vindo ali, às vezes era um palhaço, era alguém fazendo uma apresentação, às vezes era alguém que estava machucado, estava um bolo de gente ali esperando alguém vir acudir a pessoa que caiu, passou mal. E aquela multidão de pessoas ali, ou aquela quantia de pessoas que estavam naquele momento, atraía outras pessoas para ver o que estava acontecendo. Então tem gente que está, né, você chega no local, onde tem alguma coisa aconteceu, o que aconteceu? E a pessoa vai só de curiosa, ela nem sabe por que está ali, ela só vai para ver. E às vezes ela se torna uma massa de manobra. O que é uma massa de manobra? Se eu conseguir usar essa pessoa, aquela pessoa, essas pessoas que eu uso elas, vai usar outras pessoas e vai ser um efeito cascata, vai alcançar várias pessoas com o mesmo ideal. Se é um bom ideal, isso vai ser uma grande bênção, mas se é um ideal maligno como o de Corá, vai ser uma desgraça para todos que andarem e ouvirem a ideia destes rebeliões. Esses rebeldes, melhor dizendo, são as pessoas que elas devem ser tiradas da nossa vida. A gente não deve dar nem crédito para elas. Pelo contrário, Jesus disse que quando alguém se levantasse contra nós, quando alguém tentasse nos prejudicar, que nós tínhamos que orar por quem quer mal da gente. Porque se a gente orar por quem quer mal da gente, nós vamos estar intercedendo diante de Deus, fazendo o bem como Jesus fez bem por mim e por você. Nós temos que orar por quem quer mal da gente. Mas nós temos que ter esse coração de entender. A Bíblia fala que nós temos que ser simples, mas simples mesmo, como se fôssemos uma pomba, bem simples, mas também prudentes como se fosse uma serpente. Não uma serpente no sentido de ser uma pessoa venenosa, mas de ser astuto. Não é fácil pegar uma serpente, porque ela é rápida.
Nós precisamos abrir os nossos olhos para não deixar que as falácias, que esses engodos que as pessoas vêm trazendo entrem no seu ouvido e cheguem ao seu coração. Porque o Corá, maligno que era, o que ele queria? O lugar de Moisés. Ele queria a postura de Moisés, ele queria o lugar de Moisés. Então ele saiu fazendo o quê? Ele foi fazendo a política dele. Começou pelo Abirão, começou pelo Datã, e aí foram se juntando pessoas. E a Bíblia fala que chegou aos maiorais, cerca de 250 homens. Homens estes que encabeçavam outras pessoas, ou seja, ele conseguiu tirar muita gente do propósito. Ele conseguiu fazer muita gente dar descredibilidade ao trabalho de Moisés. E isso é muito sério. Aí o texto continua, né, para a gente entender. O versículo 3 agora. E se congregaram, ou se uniram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Qual que era a ideia de Abirão? Qual que era a ideia de Datã e de Corá e destes maiorais ali, de cabeças de pequenas tribos? O que eles disseram? Olha, você é santo, né, Moisés? Você é um homem que anda com Deus, mas eu também sou. Eles começam então com essa ideia de que a liderança de Moisés está sendo uma liderança que está sendo idealizada para si mesmo, né? O propósito era para engrandecer Moisés, segundo o que o Corá pensava. E o que isso às vezes gera no nosso coração? Quando às vezes nós vemos as pessoas que nós estamos orando por elas, estamos ensinando elas, muitas vezes com uma palavra, com um conselho. E diga-se de passagem, Moisés tratava todos os casos do povo. E com certeza essas pessoas já tinham sido ajudadas por Moisés em algum determinado tempo da vida. E eles reconhecem, olha, o Moisés, o senhor é santo, mas nós também somos. O que ele quer dizer com isso? Que a liderança de Moisés já não é mais suficiente para ele. Ele já não dá crédito. Ele já não acredita mais, ele não dá mais valor às palavras de Moisés. E ele fala, olha, do mesmo jeito que Deus pode usar você, vai usar eu também. E não quer dizer que Moisés seja um Deus, que só ele pode falar. E o Corá, em parte, está certo. Deus pode usar a todos. A diferença é que Deus escolheu Moisés. Deus escolheu aquela pessoa para estar ali à frente desse povo. E a pessoa que não aceita suas lideranças, que não aceita aqueles que Deus envia para estar à frente, às vezes a pessoa acha que é muito mais capacitada. Se tivesse tal prerrogativa, tal autoridade, é muito provável que ela seria até pior do que aquela pessoa que ela pensa em estar indo mal na sua liderança. Agora, quando eles fazem isso, Moisés ouviu. E olha o que Moisés fala, o versículo é o versículo de número 4. E como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, ele se entristeceu por isso. E falou a Corá e a toda aquela congregação que se uniu contra ele de rebeldia, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo, e quem ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, o que Moisés fala? Então tá bom, ô Corá, já que vocês estão contra, já que vocês estão agindo às minhas costas, agindo com maldade contra mim, então vamos fazer o seguinte, amanhã pela manhã, vamos fazer um voto, vamos fazer um propósito diante de Deus aqui. Nós vamos ver a quem Deus vai chamar, quem Deus vai colocar diante dele. E olha, pode ser que o Corá e todos estes infelizes, esses infelizes homens nesses propósitos, acharam que Moisés não era um bom líder, acharam que Moisés não era um bom gestor daquele tempo de deserto. Mas o Senhor não achava isso. O Senhor achava que ele era um bom homem. Era um
o chamado libertador, né, de Israel do Egito, Deus chamou ele e deu a ele uma missão. A missão que foi dada a você, irmã, que luta pela sua família. Seu marido despreza as orações, despreza as suas idas à igreja, ao clamor que você faz, à campanha. A senhora pega o óleo ungido na igreja, unge a fronha, unge a cama, unge as roupas, ora a Deus. A senhora já chegou a ungir até aquele cigarro que ele fuma para ele parar de fumar. Só que todos os dias a senhora é atacada, né? Você passa por esses ataques e você está desanimando. O que o Moisés fez perante esse momento de rebelião? Que as pessoas estão contrárias àquilo que Deus falava por Moisés. Ele fez um propósito com Deus. Então tá bom. Vamos, já que vocês estão entendendo que não é mais meu tempo, que eu não devo mais liderar vocês, então vamos fazer o seguinte: aquele que Deus chamar para si, que Deus chamar para trazer a palavra, para abençoar essa congregação, este é aquele que Deus quer, esse é aquele que Deus escolheu. Então, aí nós vamos saber se é eu ou se são vocês que Deus chamou para essa obra. Sabe aquela ideia que se prefigura muitas vezes? Se fosse eu fazia assim. Se fosse eu fazia assado. Por isso que eu brinco assim, quem vai para a cabeça dos outros é piolho. Né? O piolho que fica pulando de cabeça em cabeça. Você não tem que ficar copiando ninguém, não. Você tem que só crer no que Deus falou com você. Claro, com sensatez, claro, com cuidado, né? Entender o que Deus está falando com você. Mas você tem que ter o cuidado de Deus falar com você e você aplicar sem medo. Sem nenhum receio de que alguém possa ficar triste, não gostar. Você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, você vai continuar clamando pela sua casa. Você vai continuar indo para a igreja, você vai continuar lendo a Bíblia todos os dias. Ah, pastor, mas eu faço tudo isso e ainda sou xingado, ainda sou zombado. Continue. Você é uma liderança espiritual na sua casa. Você está lutando com Deus. Deus levantou você para trazer a salvação pela palavra, pela pregação, pelas orações aos seus filhos, ao seu marido, o marido que ora pela esposa. Nós temos que nos levantar, nós não podemos nos calar. Moisés entendeu, aquele que Deus trouxer palavra, é isso que Deus está falando. Normalmente a pessoa que está criticando, ela não tem palavra. Normalmente a pessoa que está se levantando nesse motim para poder trazer um ambiente de guerra, ela não tem palavra. Ela tem argumentos pessoais, mas não tem palavra. Ela tem argumentos, né, que até um dito que o pessoal fala, é igual uma serpente que chega a escorrer o veneno no canto da boca, que as vertentes dela são tudo envenenadas pelo inferno. A língua dela tem uma peçonha, porque ela não tem palavra. Aí ela arruma argumentos, ela tenta denegrir a pessoa, ela tenta destruir a pessoa, ela tenta acabar com a moral, ela tenta achar pecados no outro para poder crescer sobre o pecado alheio. E Moisés foi muito sério. Aí acontece vários fatos que eles tinham que se preparar para esse momento. Aí o Moisés, lá no capítulo, ainda no capítulo 16, no versículo de número 28, diz assim: Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que me deu um coração que de meu coração não procedem. Quer dizer, foi Deus que fez isso. Eu fiz o que a ordenança de Deus foi me dada. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e as tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram, não a Moisés, mas irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, preste atenção nesse texto, a terra que estava debaixo deles se fendeu, se abriu. E agora, pasmem se você nunca leu esse texto. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a
todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Ou seja, os rebeldes, os mentirosos, aqueles que estavam tentando impedir a obra. A Bíblia fala que a terra abriu e preste atenção, somente aquelas casas onde estavam os rebeldes abriram e eles desceram ao sepulcro ainda vivos. A terra abriu. E o Moisés disse, olha, se é de Deus esse negócio aí, a terra vai abrir, vai engolir todos estes mentirosos, trapaceiros, sem vergonhas, que agem contra a obra de Deus. Claro que esse texto nos faz entender duas coisas importantes, essa parte final do texto. Que ele fala, olha, se Deus, ele realmente está vendo essa maldade de vocês e vocês estão agindo contra ele, Deus vai dar cabo de vocês. Sabe o que Moisés quis dizer? Eu não quero que aconteça do meu jeito, porque eu só faço o que agrada a Deus, eu só faço aquilo que Deus me dá a direção para fazer. Você não gosta de ver a sua esposa orando, né, irmão? Ela vai orar, para quê? Vai orar para o seu Deus. Vai lá com o teu Deus, vai lá com o teu pastor. Mal sabe você que muitas vezes, teve livramentos que você recebeu que foi das orações dessa pessoa que você é contra, que você não aceita que Deus tenha usado essa pessoa. E por pior que seja, para a sua concepção, vai chegar o dia que você vai pagar um preço por isso. E Moisés disse, se estão irritando a Deus, eles vão ter que dar conta a Deus. Não é para o homem. A nossa prestação de contas não é com Moisés. A nossa prestação de contas não é com o pastor da igreja. A nossa prestação de contas não é com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. A nossa prestação de contas será com Deus. Então, se você é a pessoa que está sendo caluniada, zombada, desprezada, por mais que você se esforce, nunca se esqueça, você está a comando de Deus e você não pode desistir. Você tem que permanecer fiel. Porém, aqueles que são rebeldes, a terra vai abrir. E mais engraçado, né? Perceba a segunda coisa, mais engraçado é que a terra abriu só para levar aqueles que eram rebeldes. Os rebeldes vão se perdendo cada vez mais, e é assim que funciona. Aquele que é santo se santifique ainda. Agora, aquele que é profano, aquele que é perdido, se perca ainda. Mas vai vir juízo. E o dia que o juízo chegar, misericórdia. Que Deus trate do seu coração, para que você comece a entender essa liderança de Jesus sobre você. Jesus disse que você tinha que congregar, que você tinha que se arrepender dos seus pecados, que você tinha que buscar a Deus em todo o tempo, que você tinha que carregar a cruz, que você tem 2 caminhos, mas você deve escolher um só, que é o caminho santo, o caminho estreito e apertado, mas você prefere viver demasiadamente conforme você acha. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até uma hora que você vai ter que se deparar diante de Deus, e aí a terra vai abrir e vai engolir você. E vai engolir você vivo. São palavras que eu acredito que todos nós temos que dar a valia e atenção, porque aquele que se levanta contra Deus nunca vai terminar bem. Amém, irmãos? Você que está firme, continue lutando, continue crendo, porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque nestas águas a tua unção para curar, para libertar, para operar as tuas maravilhas. Que o Senhor chegue, ó Deus, a essa pessoa que está com sequelas de um acidente, com sequelas de uma cirurgia, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está com um câncer, uma leucemia, uma pessoa que está acamada nos hospitais, em casa, sofrendo. Pai, que nestas águas tenha unção. Quando essa pessoa beber desta água, ela seja curada, ela seja liberta, ela seja livre deste mal, em nome de Jesus. Se você crer, diga eu creio e beba desta água junto comigo.